ministro da Educação, em 94, foi secretário executivo, presidente da FNDE, tem uma longa trajetória no Ministério da Educação. O Luiz Cláudio foi reitor, foi presidente da ANDIFES, da Associação dos Reitores das Universidades Federais, foi secretário da CESU, foi presidente do INEP e também foi ministro interino de Educação. E esse que vos fala também, foi 2 vezes ministro da Educação. Então, trabalhamos muito junto, eu, Paim e Luiz Cláudio, durante todas as nossas gestões. Depois estava na Casa Civil, mas continuava acompanhando o MEC. E a Tereza Leitão sempre esteve muito envolvida com essa agenda, coordenou o setorial do PT e tem uma professora, tem uma militância histórica na agenda da educação. Eu disse de manhã, vocês vão ver agora um quadro dramático da educação brasileira, né? O governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. E a educação talvez seja a herança social mais pesada que nós temos nesse momento. É um quadro realmente muito preocupante. Para quem viveu o MEC por dentro, é doloroso assistir. Então, vocês vão ver, eles vão fazer uma apresentação. Nós vamos começar pelo Paim, que vai fazer um diagnóstico aqui do que está acontecendo em 2022. Depois, a Tereza Leitão vai falar, aprofundar sobre a educação básica, o que está acontecendo na educação básica e as dificuldades para o ano que vem, as imensas dificuldades. E o Luiz Cláudio termina falando da educação superior, do ensino superior, dos institutos tecnológicos, as universidades e a pós-graduação. Tá bom? Então, vamos começar, Paim, com vocês. Obrigado, Mercadante. Bom, de fato, como falou aqui o ministro Mercadante, nós tivemos um processo aí da transição, onde nós apuramos uma série de dificuldades no Ministério da Educação, e ontem nós, inclusive, começamos uma etapa importante no processo, que foi reuniões com o próprio Ministério, onde nós comprovamos, né, as dificuldades que não serão enfrentadas pelo novo governo. Nós trabalhamos sempre com a visão, né, e preocupação com aquelas questões que são mais imediatas e aquelas questões que são mais estruturantes. Nas questões mais imediatas do Ministério, nós detectamos problemas de contratos, tanto contratos que irão vencer e que precisam ser olhados com total cuidado, né, que envolve desde as avaliações do INEP, como, por exemplo, a licitação do Enem, que ocorrerá agora ainda esse mês, por uma determinação, inclusive, do próprio Tribunal de Contas da União. Nós temos também contratos que estão relacionados à área de tecnologia da informação, que causam uma série de dificuldades em sistemas do Ministério da Educação, que precisam funcionar, especialmente no mês de janeiro, né, como, por exemplo, os sistemas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o CISPROUNI e o próprio sistema do FIES. Então, essas questões chamam muito a atenção. A regulamentação do Fundeb, que também está associada ao INEP, a questão dos indicadores socioeconômicos e de desempenho educacional, que influenciam diretamente na distribuição dos recursos do Fundeb. E, além disso, o que mais nos preocupa é a situação orçamentária e financeira do Ministério da Educação, especialmente em relação ao ano de 2022, porque o ano de 2023 resolver essas questões. Mas o ano de 2022, nós temos uma situação onde há, por parte da área econômica, um bloqueio do orçamento do Ministério da Educação, da execução orçamentária, né, e um bloqueio de limites financeiros também. Então, tanto os limites orçamentários quanto os limites financeiros do Ministério estão bloqueados. O que implica isso? Implica, na realidade, uma situação onde nós podemos ter dificuldades, né, para pagamento de bolsas, todo tipo de bolsa, mas especialmente bolsas da CAPES. Envolve também o pagamento da folha da residência médica, né, que já foi, inclusive, colocado em algumas matérias. São 14 mil residentes, e essa folha só pode ser rodada se tiver limite financeiro. Então, toda aquela despesa de pagamento imediato, nós vamos ter dificuldade na execução.
E o limite orçamentário, dando um exemplo muito objetivo para vocês, pode gerar uma situação, no caso do livro didático, onde nós não teremos o empenho e a contratação dos livros didáticos, se não houver a liberação do limite orçamentário. O que pode, né, no ano que vem, implicar um atraso da entrega dos livros didáticos nas escolas de educação básica de todo o Brasil. Então, é uma situação bastante difícil, que precisa ser enfrentada. Nós estamos levantando todos esses pontos, né, repetindo aqui, contratos, sistemas, questão orçamentária e financeira, eventuais medidas normativas que envolvem portarias do Ministério, decretos que estão na Casa Civil, que vão ser editados, e a gente pediu acesso a todas essas informações para evitar que nós tenhamos qualquer tipo de problema no início do ano. Tudo isso está sendo monitorado, mas nos preocupa profundamente essa questão orçamentária e financeira, tendo em vista que em 2023 nós já temos uma PEC que está sendo negociada no Congresso. Eu acho que o ministro Mercadante pode falar. Ótimo. Tereza, senadora. Boa tarde a todas e a todos. Antes de entrar no mérito das questões que nós estamos investigando para fazer um diagnóstico mais preciso possível, só quero destacar que tem uma peculiaridade na educação básica, sobre ela que eu vou falar, que vai desde a educação infantil, passa pelo ensino fundamental, conclui com o ensino médio. É que a execução dessas políticas é feita pelos entes, municípios e estados. Então, cabe ao MEC todo o programa de apoio técnico e apoio financeiro. Uma das questões que nós evidenciamos durante essas escutas com as entidades e com as organizações governamentais, representadas pelos secretários de educação e pelos secretários municipais de educação, foi a ausência de diálogo. A ausência de um diálogo federativo, de um diálogo institucional, que pudesse cumprir o que reza a lei. A educação básica é para ser oferecida em regime de colaboração entre estados e municípios com apoio da União. Isso diz muito da postura que nós estamos verificando e que ontem foi comprovada na audiência com o ministro da Educação. Receptividade, né, fomos bem recebidos, sim, mas as questões que dizem respeito à implementação das políticas públicas, muito secundarizadas no seu mérito e no seu encaminhamento. Quero destacar uma que já é bastante conhecida por todos vocês, o congelamento que durou anos da merenda e do transporte escolar. Na merenda, mais cruel ainda, porque foi feito um projeto de lei na Câmara para reajuste do per capita e Bolsonaro vetou. Então, num processo de insegurança alimentar, isso é muito grave, porque a merenda para muitas crianças é a refeição mais nutritiva. E nós estamos, inclusive, mostrando para a equipe de transição, para a coordenação, a importância que isso tem como uma atividade emergencial dentro do programa de reestruturação que o nosso presidente tem dito do direito de comer, da segurança alimentar do povo brasileiro. Em relação à educação infantil, que compete aos municípios a sua oferta, nós tivemos um corte contínuo do investimento da União no chamado Programa Brasil Carinhoso. Um programa que veio do governo Dilma, que era executado pelos municípios, de creche e pré-escola, intersetorializado com outros ministérios, que havia um tratamento muito positivo em relação também às mães, às crianças. É a porta de entrada na educação básica, é a educação infantil. E essa descontinuidade gerou uma quebra de 96% nos recursos da educação infantil. Houve um desprezo ao atendimento aos municípios. O impacto direto dos municípios gera uma demanda de vagas por creche imensa, imensa. Muitos estados, inclusive, estão tomando para si essa tarefa
de convênios e parcerias com os municípios, está o gargalo em que a oferta, a garantia de creche e pré-escola chegou. E, por fim, uma proposta muito importante, eu digo sempre, Mercadante, que essa proposta foi trabalhada anunciada pela primeira vez no Brasil, no Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932, que é a ampliação da jornada escolar. A ampliação da jornada, a escola em tempo integral, a educação integral, foi uma coisa que começamos a cuidar, com repercussões muito positivas no processo de aprendizagem. Havia um programa do ensino médio inovador, do ensino médio em tempo integral, mas também propiciando uma ampliação das aprendizagens, uma ampliação curricular. E houve uma diminuição de valores conveniados e repassados para os estados imensa, de 2019 até 2022, sem nada previsto para o ano de 2023. Nós ouvimos hoje, nesse processo de escuta do nosso GT, o Observatório da Educação Integral, que comprova isto também. E é uma forma importante da gente estabelecer novos laços dos estudantes com a escola, com uma permanência maior, novas oportunidades de aprendizagens e um vínculo para a convivência social que só traz resultados positivos. Então, o processo que a gente evidencia, além dos cortes orçamentários, que foram aqui já colocados por Paim, há também um desprezo e um desmonte muito grande das políticas que estavam previstas no Plano Nacional de Educação. As metas, as estratégias, os prazos, a responsabilização de cada ente federado, a fonte de recursos, tudo isso na educação básica foi secundarizado, esquecido em alguns momentos, em algumas políticas mais cruciais pelo governo Bolsonaro. Então, o trabalho de recomposição também vai nos levar a nos debruçar muito fortemente sobre a política educacional propriamente dita. É evidente que precisamos de recursos para isto. É evidente que o que está sendo debatido no Congresso tem uma importância vital para a educação. Mas também vamos ter que nos debruçar sobre o formato da política educacional previsto no PNE e esquecido pelo governo Bolsonaro. Obrigado, Tereza. Agora, Luiz Cláudio. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, ministro Mercadante. Vocês têm acompanhado, com certeza, os reitores das nossas universidades e dos institutos, o que estão vivendo, tá? Com o último corte agora, que mais de 340 milhões, na verdade 390 milhões para os institutos e 344 para as universidades. Lamentavelmente, o governo chega ao final da maneira que foi o tempo todo. Só para vocês terem ideia, o orçamento das universidades, eu vou falar para investimento, é o menor investimento previsto no projeto de lei dos últimos 13 anos. O previsto é em torno de 525 milhões, vou voltar a 2010, era 4 bilhões e 200. Então, nós temos uma previsão para investimento nas universidades, da mesma forma para os institutos, que é o menor dos últimos 13 anos. Nós estamos falando de investimento, voltando a 2010. Nós temos para os institutos 185 milhões, e em 2010 foi 1 bilhão e 900. Ou seja, está impossível para os reitores fazer a universidade ou o instituto da maneira que nós gostaríamos, com inclusão, tendo mais estudantes, conseguindo dar assistência estudantil para aqueles que necessitam. Investimento, que é o que eles estão vivendo agora, hoje mais de 8 reitores já me ligaram, conversaram comigo, eles estão fechando portas mesmo. Eles estão fechando portas porque não tem o financeiro para pagar a bolsa do estudante, para pagar o terceirizado. E isso é uma situação agora. Mas, lamentavelmente, se fosse uma situação emergencial, se entende. O que você vê é que, na realidade, isso vem ao longo do tempo. Os investimentos nos institutos também é o menor dos últimos anos. Para vocês terem ideia, é algo de 89%, 90% menor do que o nível de 2010. Vamos falar das bolsas, né? Que nós sabemos que um país se faz. Bom, uma educação superior, bolsas de desenvolvimento estratégico, bolsa de pós-graduação.
Nós estamos, o orçamento, o projeto de lei para 2023 é 39% menor do que 2010. 39% menor a proposta com as bolsas, né? E aí nós estamos falando de bolsas que estão praticamente congeladas. O último aumento que teve das bolsas foi durante o período do ministro Mercadante lá no Ministério. Algo mais grave que o país já abordou, nós temos 479,5 milhões, quase 480 milhões de restos a pagar, de empenhos a pagar esse ano. E o país levantou isso ontem. Não tem dinheiro para pagar os bolsistas. Isso significa que é algo de 20% do valor empenhado. Ou seja, nós estamos com um valor menor que o 2010 e ainda sem fazer pagamento. A realidade é que com o recurso previsto para o ano que vem, para 2023 na PILOA, as universidades e institutos não têm a menor condições de funcionar. Eles não têm condições de atender com dignidade o estudante, não têm condições de fazer inclusão, de pagar os terceirizados. Então, é grave para as universidades e para os institutos, tanto no que se refere ao investimento quanto ao custeio. E é algo que, com certeza, tem que ser revisto, além do problema emergencial desse ano, né, que é um problema gravíssimo, que, reitero, a CONIF, o reitor Cláudio está até aqui, e o reitor Ricardo Dandifes, eles não têm condições de encerrar dezembro cumprindo os compromissos que têm. Deixa eu fazer um resumo aqui que eu acho que ajuda a gente a entender a situação que nós estamos atravessando. Qual é o risco que a educação brasileira tem hoje? Primeiro, não pagar as bolsas dos estudantes de medicina residentes, 14 mil estudantes. Se nada for feito, eles não vão receber a bolsa esse mês, com as despesas que eles têm que honrar. O mesmo vale para os estudantes da CAPES, mestrado e doutorado e pós-doutorado. Não há limite, não há recursos liberados para que paguem as bolsas de estudo. Aí quando você vai... Bom, não liberar os recursos para empenhar a produção de livros didáticos. O Programa Nacional de Livro Didático é um programa premiado e reconhecido internacionalmente. Como é que você vai começar o ano letivo se os estudantes vão entrar na sala de aula sem o livro didático para poder aprender a aprendizagem em todos os anos da educação básica? É gravíssimo o que nós estamos assistindo. Aí a gente olha os dados, eu vou só comparar aqui alguns dados para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Investimentos na educação superior. Quando eu era ministro, em 2012, eram 5 bilhões e 185 milhões. Esse ano são 725 milhões, é mais ou menos 13% do que era. Bom, tinha que desacelerar o investimento? Tudo bem, mas você não pode desabar dessa forma e paralisar projetos que estão em andamento. Às vezes é uma sala de aula, é um laboratório, é um auditório, você paralisa o processo de consolidação da universidade. E aí você compromete, porque a universidade começa, por exemplo, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano letivo, mas lá no quarto ano letivo tem que ter a sala de aula para os estudantes que vão chegar. Então você está comprometendo a evolução de uma parcela do ensino superior público. O mesmo vale na educação profissional. Nós tínhamos, em 2012, 3 bilhões e 446 milhões, 3 bilhões e meio quase de reais em educação profissionalizante. Esse ano foram 445, alguma coisa como 12%, 13% do orçamento. O custeio das universidades era mais ou menos, ali em 2013, nós vamos distribuir esses gráficos todos para vocês, vocês vão receber toda a informação. Mas era mais ou menos 11 bilhões de reais, esse ano está em torno de 1 bilhão de reais. É 10% do que era o recurso para o custeio das universidades federais. Então, quando os reitores estão vindo a público dizendo a gente não paga o serviço básico, não paga as coisas básicas, a segurança, a limpeza, o funcionamento da universidade, é porque não paga mesmo. E agora não tem limite para pagar. Educação infantil. Aqui eu quero destacar que teve uma evolução positiva no orçamento. Ele cai muito em 2020, mas sobe em 2021 e 2022, em torno de 100 milhões de reais. Teve uma evolução, que é mais ou menos o que tinha em 18 e 19.
Só que agora a projeção para o ano que vem é 2.600.000 reais. E a educação infantil é uma coisa absolutamente essencial. Quer dizer, você tem uma série de estudos que mostram que as crianças, filhos da pobreza, elas têm um vocabulário que é 1/3 do vocabulário das demais crianças que os pais são letrados. Então, para a alfabetização, para a leitura, para a aprendizagem, é fundamental a educação infantil. O Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, exatamente mostrando a importância da educação infantil na formação do cidadão adulto. Então, você corta todo investimento para a educação infantil, tem uma geração que vai pagar essa conta. Não adianta falar, não, mas daqui a 2 anos a gente recupera. O tempo dos estudantes que estão na sala de aula é hoje, não é amanhã, não é o ano que vem. Tem que resolver agora. Então, eu estou dizendo que nós estamos numa situação muito, muito dramática na educação brasileira. Então, os dados da educação infantil, nem em censo escolar você não tem recurso para fazer. Então, eu estou chamando a atenção para dizer, se é uma questão que tem que ser prioridade no Brasil, porque tudo depende disso, né? A formação de engenheiros, de médicos, de professores, de químicos, físicos, biólogos, é o processo, e também o trabalho técnico profissional. É muito importante. Todos os estudos mostram que os estados que avançaram na educação tempo integral, Pernambuco é um exemplo, Ceará é outro exemplo, e vários outros estados, Minas Gerais avançou, e muitos outros estados, a educação tempo integral tira, principalmente no ensino médio, o jovem do risco da droga, da violência, aumenta a aprendizagem, cria um outro ambiente no processo de formação, e o desempenho no Enem é muito superior. Você praticamente está comprometendo o ensino tempo integral. Então, é uma situação orçamentária, e não é só para o nosso governo começa dia 1º, é para terminar dezembro. É para fechar esse ano. Então, quando eu estou dizendo para vocês, esse governo quebrou o Estado brasileiro, não é força de expressão. É o que está acontecendo em cada uma das áreas que a gente entra para ver a evolução. Então, nós estamos numa situação muito, muito delicada, orçamentária, com severos impactos. E nós vamos distribuir para vocês os dados aqui, vocês vão ter todas essas tabelas. É uma síntese das tabelas para avançar. Queria dar uma notícia em primeira mão aqui para vocês. A CCJ aprovou a PEC da transição no valor de 145 bilhões. Olha, que nós temos que cobrir. Não é só o Bolsa Família em janeiro. Né? Teve um corte expressivo de valores, mas, de qualquer forma, aprovou um teto, pelo menos para a gente poder dar partida e recuperar uma parte desse imenso desafio que nós estamos herdando. Então é isso, pessoal. Está à disposição aqui os nossos ministros. Oi? Na CAPES, estudantes, os médicos residentes, o Paim está me passando aqui, na CAPES são cerca de 100 mil estudantes bolsistas de mestrado e doutorado, que não vão receber, e pós-doutorado, que não vão receber suas bolsas, se algo não for feito. E a PEC não resolve isso. Vocês estão se dando conta. Nós estamos falando, a PEC não resolve empenhar a livre didática, não paga o médico residente, não paga os estudantes bolsistas. Isso aqui é pendência nesse final de ano de dezembro. E depois você ainda tem que rodar a folha de janeiro. Se é para resolver a PEC, é para resolver de janeiro para frente, quando o país vai ter governo. Estamos aqui à disposição. Boa tarde, ministro. Renato, da Folha de São Paulo. A respeito desse apagão agora em dezembro, gostaria, assim, além desses números da CAPES e dos residentes, gostaria que, se possível, vocês listassem tudo que está em risco agora em dezembro. E, completando essa pergunta, gostaria de saber se a transição pretende, de alguma forma, auxiliar para esse problema em dezembro. Anteriormente, foi mencionada a hipótese de incluir na PEC mecanismo de antecipação de receitas extraordinárias de 2021 e 2022, em torno de 23 bilhões, daria 6,5%. Se esse mecanismo pode ser usado para sanar os problemas da educação em dezembro, e se vocês teriam outra alternativa para sugerir, trabalhar junto com o governo atual para sanar esses problemas. Olha, o tamanho do apagão, está difícil a gente fechar essa conta, porque ainda tem vários grupos entregados relatórios, estamos estudando, no final nós vamos tentar fazer uma avaliação geral. Mas, a de educação, pois não. Na realidade, o que acontece é o seguinte, contratos que estão firmados
onde, eventualmente, os fornecedores, eles, mesmo não recebendo no mês, eles podem entregar o serviço, eles não estão em risco. Né? Um exemplo, passagens aéreas, isso a universidade, o próprio Ministério pode executar. Mas pagamentos de bolsas, como falou aqui o ministro Mercadante, residência médica, isso nós estamos falando de pagamento imediato. Né? Tem que entrar o recurso no banco para transferir para essas pessoas. Isso tem um risco significativo. Então, a apuração ela tem que ser feita de uma forma para entender cada contrato, por isso que é complexo, qual é a situação desse contrato, aquilo que já foi contratado, aquilo que ainda vai ser contratado, que tem que ser executado esse ano, e também aquilo que exige o imediato pagamento. Né? Então, esse cálculo nós vamos fazer para entregar nesse relatório que vai ser entregue agora no dia 12 de dezembro. Tem um risco também que é importante na educação, que é o risco dos serviços digitais. Na coletiva anterior, nós falamos, por exemplo, do e-governo que está fragilizado com riscos de... Isso prejudica a vida de empresa, de família, de serviço, até carteira de motorista está ali dentro. Então, no caso do MEC, é a mesma coisa. Quer dizer, você tem um sistema de matrículas de funcionamento do MEC que pode ficar comprometido com o não pagamento dos serviços, dos contratos da área digital. Agora, um risco muito grave, por exemplo, que não pode atrasar muito, são os livros didáticos. Você não começa o ano letivo sem livro. O professor entra na sala de aula e qual é o livro que ele vai distribuir, qual é a disciplina que ele vai fazer. Eles não empenharam os recursos, não liberaram, isso quer dizer, as editoras não estão rodando, o prazo de entrega está ficando encolhido. Então, nós vamos nos debruçar sobre... É muito difícil quem está no processo de transição, um governo que foi eleito, resolver o problema dos governos que está governando. Eles é que têm que ter a solução. Da nossa parte, para resolver esse tipo de problema, nós estamos totalmente abertos a encontrar soluções. Se tem alguém que não tem que pagar pela disputa política, são as crianças que estão na escola, os adolescentes que estão estudando, os médicos que estão se formando. Não tem sentido, não tem entendimento político para resolver coisas tão essenciais. Agora, nós não fomos procurados, o governo de transição não foi procurado para resolver nada disso. Nós estamos trabalhando muito para descobrir o que está acontecendo. Alguns ministérios são mais transparentes, mais colaborativos, outros muito menos. Mas, às vezes, você conversa com alguns ministros, parece que eles vivem numa realidade paralela. Eles não se dão conta do que está em jogo, do que está acontecendo embaixo da sua gestão. No caso do MEC, é uma situação bastante grave e dramática, com repercussões severas. Temos ainda o período de férias escolares, mas tem entregas que não podem ser adiadas, como, por exemplo, salário e bolsa. Oi, boa tarde. É Paula Ferreira, do Globo. Duas coisas. Primeiro, a respeito dessa questão dos contratos digitais, né? A gente sabe que tem o SISU logo agora, no começo do ano. Há um risco de ter um apagão no SISU em decorrência dessa questão da falta de pagamento desses contratos. E o outro ponto, eu queria um pouco mais de detalhes sobre contratos relacionados à aplicação do Enem. Hoje, há um risco para o Enem do próximo ano? Como que vocês avaliam isso? E como é que está o orçamento para essa questão também? Nós tivemos ontem uma discussão com o Ministério, né, e foi levantada essa questão dos contratos na área de tecnologia da informação, porque existe recomendação da CGU, do TCU, para que algum contrato de gestão operacional da área de TI tenha que ser revisto. Mas eu acredito que a questão do SISU, especificamente, ela é uma situação preocupante, porque tem algumas alterações que precisam ser feitas no sistema, assim como o CISPROUNI, e que hoje, ouvindo, né, as entidades educacionais, especialmente as instituições de ensino superior, elas estão com uma preocupação muito grande em relação, especialmente ao CISPROUNI. Né, uma preocupação de funcionamento do CISPROUNI. Então, são questões que a gente vai aprofundar, mas nos preocupa. Né, como falou aqui o ministro Mercadante,
são pontos de atenção que a equipe de transição está levantando, né? A questão do Enem, eu diria que até a prova agora que será feita em janeiro do PPL, ele já tem contratado, né? Tem que verificar os pagamentos pendentes, mas nós temos, por exemplo, uma preocupação com o próximo Enem, do ano que vem, porque tem um processo licitatório em curso, né, que será feito ainda esse ano. Então, isso tudo a gente está avaliando. Nós vamos ter uma reunião com o INEP específica, estamos marcando para essa semana para apurar os detalhes de todas essas situações que envolvem os exames, porque realmente nos preocupa muito. E o início do ano, né, a gente sabe que o estudante não vai esperar. O SISU tem que estar funcionando, o ProUni tem que estar funcionando, todos esses sistemas têm que estar funcionando para que não prejudique o calendário das instituições de ensino superior, nem o calendário das instituições públicas também federais. Eu só queria reforçar uma coisa da fala do Paim, que além dessa, isso é muito grave, porque as instituições, tanto as universidades como os institutos, já estão preocupados com a data. Se vocês observarem, o SISU vai começar lá 28 de fevereiro. As universidades começando, então você tem dificuldade de preenchimento de vagas algumas vezes, né? Então, além de ter já o calendário que não é adequado, o ideal disso, nós sempre procuramos fazer com antecedência para que o estudante pudesse optar e a universidade tivesse a vaga preenchida. Se der qualquer problema no sistema, é gravíssimo, porque os estudantes não conseguem entrar nas universidades e nos institutos. Vou reforçar uma coisa para você. Nós três fizemos alguns Enems. Nós chegamos a ter 9 milhões de inscritos. 7 milhões de pessoas fazendo Enem. O Enem, o planejamento são 11 módulos, 3.400 pontos de atenção. É um relógio suíço que você tem que monitorar para poder, no dia, fazer um exame exitoso, evitando esses riscos. Então, esse calendário, ele é muito exigente. Você tem que ter o banco de itens, depois você tem que formar a prova com teoria de resposta ao item, que tenha o mesmo nível de dificuldade da prova do ano anterior. Quando você vai imprimir a prova, é todo um sistema eletrônico que passa por um portal, é envelopado dessa forma, tem um cadeado que registra a hora que vai ser aberto, tem um transporte que envolve polícia, exército, etc., extremamente rigoroso para você proteger, porque se vazar um envelope desse, você compromete o sigilo da prova, melou o Enem. Então, o que significa atrasar o Enem? Significa risco. Você tem que estar com a gráfica contratada, você tem que ter a formação dos avaliadores, você tem que formar as pessoas que vão trabalhar, você tem que ter os locais que você vai fazer, você tem que fazer a inspeção. Então, é um sistema muito complicado, muito complexo, e que nós aprendemos, inclusive, com os erros anteriores. Mas conseguimos entregar, o Brasil hoje consegue fazer o Enem como um serviço público exemplar. O mesmo vale para o ProUni. Quer dizer, o aluno estudou, ele vai receber uma bolsa de estudo. Agora, a instituição, se o sistema não estiver operativo, você não consegue contratar a bolsa de estudo. É uma coisa essencial. Por isso que eu estou falando, TI e no MEC não dá para brincar. E outra coisa também, que você sofre muitos ataques hacker. Então, você tem que ter um sistema de segurança e de proteção eficiente. Nós tínhamos um backup de todo o sistema, etc., para você garantir a qualidade do serviço. Então, nós estamos andando em cima de uma camada de gelo fino. Espero que seja possível atravessar e que não haja nenhum comprometimento desse serviço. Espero, sinceramente, todo mundo aqui já fez vestibular e sabe o que aquilo é na vida da gente. Eu me lembro o dia que eu entrei na USP, o que representa, você entrou na universidade, você entrou no mestrado, é uma coisa muito importante na vida. Então, eu acho que o Estado brasileiro tem que entregar esse serviço, tem que se dedicar, e nós estamos discutindo aqui um problema com toda a transparência, mas medidas precisam ser tomadas urgentemente. Não adianta simplesmente tirar o limite do MEC e ficar assistindo ver o que vai acontecer. Vai gerar uma tragédia educacional se isso não for corrigido rapidamente. Boa tarde a todos. Débora Bergamasco, do SBT. Gostaria de perguntar, Paim, que o senhor especificasse esses 100 mil beneficiários da CAPES, né, esses bolsistas da CAPES, o pagamento a todos esses 100 mil está comprometido, pode estar comprometido, e gostaria de saber, ministro Mercadante, sobre esse diagnóstico que o senhor deu, né, numa fala concisa e muito importante, né, que o senhor pontua,
14 mil residentes médicos, esses 100 mil bolsistas e a questão dos livros didáticos. Quantos os senhores estiveram lá com o ministro da Educação, né, que até a senadora disse que até teve uma boa recepção e tudo mais. Vocês chegaram a falar sobre esse diagnóstico e o que ele falou? Obrigada. Em relação à questão do livro didático, né, e essas questões todas orçamentárias, o Ministério da Educação ele apurou, levantou as informações, nos passou, mas isso depende, segundo eles, da liberação de recursos por parte do Ministério da Economia, né, e isso está associado ao quê? Ao teto de gastos. O teto de gastos ele é apurado a partir do limite financeiro. Então, há um bloqueio do limite financeiro para o Ministério da Educação. Esse bloqueio do limite financeiro impede o pagamento daquilo que é imediato. Então, por exemplo, folha de pagamento, não folha de pagamento dos servidores, mas folha de pagamento da residência médica, bolsistas, tudo isso precisa estar o recurso no banco para o estudante receber, ou o estudante de medicina, ou os bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, se nós não temos limite financeiro, não há como fazer o pagamento. Então, é um risco significativo. A mesma coisa em relação ao livro didático. Se não houver o limite orçamentário para ele poder fazer o empenho e a contratação, né, ele não vai conseguir fazer o contrato e exigir que aquela editora faça a entrega no livro no prazo que está previsto. Então, tudo isso nos preocupa imensamente, porque são questões muito objetivas e diretas, né, e foi confirmado pelo Ministério da Educação que há esse problema, né? E, inclusive, hoje, o próprio Ministério reconhece que a questão da residência médica é um problema que eles não conseguem resolver. E que está tudo na Casa Civil e no Ministério da Economia. Todos. São as bolsas agora referente a dezembro. Como eu disse, de 100 mil bolsistas, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Oi, 480 milhões, tá? Que é o resto a pagar em dezembro, em torno de 20% do orçamento. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Lucas Por Deus, repórter da Rádio Nacional da EBC. Coordenador, me permita fazer uma provocação, né? O senhor fala que foi o Bolsonaro que quebrou o Estado, que reduziu o orçamento. Não teria sido o teto de gastos que reduziu o orçamento, uma vez que ele limita os gastos do governo federal? Dito isso, a manutenção do teto de gastos impede essa recomposição aí de 2010 ou 2003 para cá, no sentido de repor as políticas públicas que os senhores analisam que está sofrendo cortes, que inclusive colocam em risco o próprio pagamento de bolsas? E esse recurso, e também qual é a participação do orçamento secreto nisso, né? Uma vez que parte dos investimentos que eram do governo federal estão indo para as emendas individuais. Isso não volta para o MEC através dessas emendas? Enfim, e eu gostaria de um comentário se essa PEC da transição, o quanto ela pode repor, né, desses orçamentos que estão sendo cortados. E os senhores também falam que estão à disposição do governo atual para resolver o problema agora de dezembro, mas, de fato mesmo, não há o que fazer o governo de transição para resolver esse problema de dezembro. Esse é um problema do governo atual. E, em relação a ProUni, FIES, os problemas dos contratos de tecnologia da informação, o que? É falta de pagamento que pode colocar em xeque esses sistemas? Eu queria só esse detalhe, por favor. Obrigado. Bom, eu disse que esse governo quebrou o Estado brasileiro. As razões são múltiplas. Acho que nós tivemos uma pandemia que impactou fortemente a economia. Nós temos uma guerra que gerou um cenário externo muito adverso. Mas nós tivemos também uma má gestão e falta de planejamento. O governo liberou extrateto. É evidente que o teto eu já disse isso aqui, é um paciente terminal. O teto não tem como subsistir. Esse governo liberou acima do teto 800 milhões de reais durante esse período. 800 milhões. Agora, o que é que aconteceu esse ano que nós precisamos levantar aqui? Durante a campanha, esses problemas estavam na mesa?
contratando 2 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial, claramente o Auxílio Brasil, de forma, e nós vamos ter que agora, eles estão reconhecendo que não poderia ter acontecido, são famílias são unipessoais, são adultos que moram sozinhos, supostamente moram sozinhos. Nós mostramos uma curva aqui na última coletiva, durante anos era uma curva estável, de repente aumenta em 2,5 milhões de pessoas próximo à eleição e nos meses da eleição. E agora, qual é a decisão do Ministério? O governo Lula tem que tirar 1 milhão de pessoas em janeiro, 1,5 milhão em fevereiro. Aí você vai para o crédito consignado, a mesma coisa. A Caixa liberou 4 bilhões de reais para 2 milhões de pessoas que, a partir de janeiro, vão perder 40% do seu auxílio emergencial. Se já eram R$600, dá R$20 por dia, imagina perder 40% disso, vão perder R$8 por dia. Como é que vai sobreviver essa família que recebe esse recurso? E aí você olha o que teve em relação a subsídio para gasolina, o que teve de bolsa para o motorista de táxi, para caminhão, etc. Tudo isso dentro de um processo. A aposentadoria é a mesma coisa. Nós ainda vamos fazer aqui o balanço para vocês da Previdência Social. Um represamento durante anos e agora, na véspera da eleição, eles romperam a comporta e liberaram. E não tem recurso para pagar a Previdência Social. Então não teve planejamento, não tinha gestão e levou o país a essa situação. Só que é que nem a bomba do Rio Centro, está estourando no colo deles, porque eu acho que eles estavam esperando que o pavio desse para chegar até o ano que vem. Não vai dar, né? E a gente está levantando a situação e mostrando o que está acontecendo. Então é uma situação com muitos fatores, a gente não pode simplificar. Tem uma crise econômica, tem um processo que já vem há alguns anos, e nós temos que ter seriedade para enfrentar. Mas não é possível não ter um planejamento básico sobre despesas essenciais do Estado e permitir que durante a campanha os recursos fossem despejados da forma como fomos despejados, como tentativa de compra de votos. Então o cenário, eu diria que é complexo, mas que houve uma política irresponsável eleitoral que está levando a essa situação agora de colapso em vários ministérios. Boa tarde, Renata Varandas, da Record. Senadora, a senhora tocou no ponto da merenda escolar. A gente sabe hoje, infelizmente, que muitas crianças vão à escola justamente por conta da merenda e que a gente tem uma merenda escolar muito aquém do desejado. A gente viu a história de duas crianças dividindo um ovo. Queria saber exatamente... as crianças correm o risco de ficarem sem merenda escolar a partir de quando? E há uma estimativa de quantas crianças podem ficar sem merenda escolar? Obrigada. A estimativa é das matrículas das escolas de educação básica, tanto dos estados quanto dos municípios. O per capita da merenda estava em 32 centavos para escolas chamadas regulares, de um turno só, chegando a R$1 para escolas de horário estendido, né? Congelado. Há uma complementação que é feita por municípios e estados, evidentemente que há, né? Independente do reajuste ou não reajuste. Mas a necessidade do reajuste, ela foi evidenciada dramaticamente nesse último período, por conta, inclusive, de outros fatores que demandaram para as famílias: o desemprego, a fome, né, a distorção no próprio auxílio, né? Então, tudo isso nos traz a necessidade de incluir esse reajuste da merenda como uma questão emergencial, sabendo-se que o repasse que é feito pela União é complementado pelos municípios e pelos estados. Diante do que a gente vivenciou nesse último período, a merenda perdeu muito a qualidade. Além de dividir um ovo, como você colocou aí, a gente viu muita merenda de bolacha e suquinho de envelope, por exemplo, né? Quando a merenda, ela além de ser uma refeição nutritiva para as crianças, por obrigação legal, 30% dos gêneros alimentícios da merenda deve ser comprada à agricultura familiar. Então, você já movimenta uma outra cadeia produtiva. Então, essas questões vão ter que ser todas recompostas, sem sombra de dúvida, e estão na emergência, né? Uma das questões que o nosso relatório deve apontar são as emergências para os primeiros 90 dias. E essas questões que retêm o aluno na escola,
que facilitam o acesso, né, e a permanência, são todas questões vitais. E nós vamos elencá-las, né, de acordo com o restante das escutas que estamos fazendo e das reuniões com segmentos do MEC. Ontem foi uma reunião mais geral. O ministro falou, alguns setores falaram, algumas diretorias e secretarias, mas alguns vão ter que ter uma reunião muito específica para poder a gente apurar e diagnosticar com mais precisão. Há um dado só sobre esse assunto. O Plano Nacional de Alimentação Escolar, esse ano, envolveu um volume de recursos de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, um volume que não permitiu reajustar o valor da merenda, é o 4º ano sem reajuste. Bom, para o ano que vem, você precisaria de um reajuste para poder ter uma melhoria disso e repor a inflação desse período de mais 1,5 bilhão de reais. 3 bilhões e 700 mais 1,5 bilhão de reais. Com isso, você poderia reajustar e voltar a ter uma merenda que você já teve um dia. Como você tem uma inflação, a merenda do ano que vem, se for mantida em 3 bilhões e 700, ela vai ser pior do que é hoje. Então, você falou, 2 crianças comendo um ovo, o ano que vem vão ser 3 comendo um ovo. Pode ser também que um prefira a casca, mas seguramente não garante a alimentação escolar. Então, essa é outra coisa essencial, porque como você teve um desemprego e perda de renda das famílias, a escola tem que reforçar a alimentação, tem que melhorar. E não é um recurso significativo para um país do nosso tamanho. Então, nós precisaríamos de 5 bilhões e 800 milhões, 5,8% de inflação é a previsão da inflação para esse ano, então vai prejudicar ainda mais se for mantido o valor o ano que vem todo. E a cada mês, se tiver a inflação do ano que vem, a merenda vai estar sendo prejudicado. Está claro, né? 3 bilhões e 700, você precisaria mais 1,5 bilhão na nossa estimativa para poder ter um reajuste e melhorar a qualidade da alimentação escolar. E o outro ponto é a agricultura familiar, que ela em torno de 1/3 da compra do PA, que é a compra da alimentação pelas escolas, ia para a agricultura familiar. Esse programa também eles deixaram de dar prioridade, monitorar, acabaram com o Ministério. Isso também prejudica a agricultura familiar, que é uma parte importante da produção de alimentos, e também de crianças que estudam na escola, que são filhos desses lavradores. Vamos acabar. A última aí. Pronto. Ministro, Taná Farfã, da CNN. O senhor comentou que a CCJ aprovou o texto em 145 bi. Há um movimento ali no Senado para que no plenário seja apresentada uma emenda para reduzir esse valor e também para que seja apenas por um ano. Diante desse cenário, qual que é a estratégia que está sendo analisada nesse momento? Tainá, você insiste, eu já disse que isso aqui cabe ao Senado. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte, nós estamos mostrando aqui o Brasil que nós estamos vivendo. Que eu espero que o Congresso Nacional tenha sensibilidade. Da onde você cortaria recurso aqui? Do livro didático? Da bolsa de estudo dos alunos de medicina aqui da residência médica? Os alunos da bolsa? Você cortaria recurso da manutenção das universidades que estão paradas? Ou nós vamos cortar ainda mais a merenda escolar? Então essa é a discussão que o Brasil... Eu estou falando da educação, o quadro é esse. Se você olhar, esse valor que está aí é próximo ao que esse governo teve extrateto em 2022. É neutro fiscalmente. Eles gastaram em torno de 19% do PIB de gasto público. A neutralidade estão fechando o ano desse jeito. Então nós podemos manter a neutralidade e vamos ver como é que nós fechamos o ano que vem. Então tem que ter um esforço fiscal nesse período para o país se recuperar, para a gente manter serviços essenciais básicos, como saúde, educação e todas as atividades que nós estamos mostrando aqui. E é evidente que tem que ter um novo arcabouço fiscal que dê uma projeção de estabilização da relação entre dívida e PIB, que é o indicador fundamental, porque isso ajuda a baixar os juros futuros, melhora o crédito, recupera a economia. Nós temos que ter responsabilidade fiscal, mas há uma responsabilidade educacional na saúde pública, na alimentação, no combate à fome, que é inadiável, inegociável para um governo que tem a cara do presidente Lula e a história dele. Então nós vamos lutar para o recurso para essas áreas e estamos mostrando o que é que nós estamos recebendo. Tá bom, gente? Obrigado. Amanhã tem mais. Tchau.